Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, vamos lá? Abra a tua Bíblia em Abacuque, capítulo 1, a partir do versículo 13. Mas de antemão eu já quero pedir desculpa em relação aos barulhos que vocês vão escutar. Tá bom? Eu não tô na minha casa, então aqui existe cachorros, existe outros barulhos, então eu quero pedir desculpas. Tá bom? Mas vamos lá. Abra a tua Bíblia em Abacuque 1, a partir do versículo 13, que fala assim: Mas como podes tolerar esses traidores, essa gente má? Os teus olhos são puros demais para olhar o mal. Tu não suportas ver as pessoas cometendo maldades. Como é, então, que fica calado quando estes malvados matam pessoas, que são melhores do que eles? Por que tratas os seres humanos como se fossem peixes, como se fossem animais que não têm chefe? Gente, o que é aqui? Aqui é Abacuque questionando a Deus pela ausência que ele está. Entende? E eu quero trazer essa realidade para a nossa realidade. Muitas das vezes a gente questiona Deus. Aonde Deus está? Por que isso está acontecendo? Por que estou passando por situações ruins? Por que eu estou passando por situações de escassez? Por que isso está acontecendo comigo? Aqui na história de Abacuque, Abacuque estava questionando a Deus por uma situação que ele estava passando, por uma situação que pessoas ali naquele local estavam passando. Abacuque é um profeta, então ele estava questionando a Deus de um modo que ele estava intervindo por essas pessoas, entende? Só que trazendo isso para a nossa vida, a gente, muitas das vezes, a gente faz isso com Deus. Por que a gente está passando por situações de escassez? Por que a gente está passando por situações difíceis? Entende? Sendo que, muitas das vezes, essas situações difíceis, essas escassez, fomos nós que escolhemos, foi as nossas escolhas. O que a gente precisa entender é que Deus nunca vai nos isentar das nossas escolhas, das consequências das nossas escolhas. A partir do momento que você pede uma orientação a Deus, um direcionamento para Ele, perguntando como que você deve agir, o que você deve fazer, aonde você deve ir, Ele se responsabiliza pela decisão que Ele está tendo. Ou seja, por mais que você venha a sofrer uma consequência, você vai estar protegido por Ele e Ele vai estar respaldado por você. Ele vai estar respaldando você. A partir do momento que você toma uma decisão que você não pede direcionamento para Deus, o que vai acontecer? Você vai sofrer as consequências dos seus atos. Por quê? Porque você teve a oportunidade de pedir um direcionamento para Deus e você não pediu. Você simplesmente seguiu o que você achou que era para seguir. Entende, gente? Então, por isso que nosso relacionamento com Deus é importante. Por isso que a gente precisa sempre estar na presença de Deus, buscando a Deus, querendo, participando de Deus na nossa vida. Por quê? Para situações como essa não acontecer, para a gente não ficar questionando, Pai, por que isso está acontecendo? Senhor, por que eu estou passando por tal coisa? Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu não estou tendo dinheiro? Por que está tendo escassez? A gente, nós somos muito egocêntricos, entende? A gente olha muito para nós mesmos e a gente e quando acontece a consequência dos nossos atos, a gente não reconhece que fomos nós que erramos, que fomos nós que escolhemos passar por aquilo ali. Por quê? Porque o ser humano esquece com muita facilidade. A gente se concentra no prazer momentâneo ali que aquela situação está dando, porém a gente esquece que aquela escolha que nós fizemos em algum momento vai ter uma consequência. Entende, gente? Então a gente precisa ter esse relacionamento com Deus justamente para a gente não vir a sofrer consequências ruins. Então o que a gente precisa saber disso aqui? Deus nos enxerga o tempo todo, Ele está enxergando. Ele tá vendo você, ele tá vendo você passar por dificuldade, mas você escolheu passar pela dificuldade, ele não vai te isentar porque você escolheu passar pela dificuldade. Entende? Então toda escolha que você faz, existe uma consequência, ok? E essa consequência que você está passando hoje, que você não está gostando, essa situação que você passa hoje que você não está gostando, é consequência de uma escolha que você fez lá atrás. Porque tudo que a gente passa hoje, situações que nós passamos hoje, são consequência de escolhas que nós fizemos lá atrás. Então a pergunta é, a semente que você plantou lá atrás, o fruto está dando hoje. Então para você colher um fruto diferente lá na frente, você precisa plantar uma boa semente hoje. Então o que você tem que fazer para poder fazer uma colheita diferente? É você fazer escolhas diferentes. Então começa a perguntar para Deus os direcionamentos que você precisa ter em relação à tua vida. Começa a ter um relacionamento com Deus
para consequência lá na frente, para as sementes que vocês estão plantando hoje, vocês tenham bons frutos lá na frente, para a sua consequência ser uma consequência boa. Então só depende de você querer ter uma colheita boa, ok? Só depende de você. Então, se você hoje está colhendo frutos amargos, é consequência das escolhas que você fez lá atrás. Então, para você colher algo bom lá na frente, ter uma colheita boa, uma safra boa, uma safra gostosa, que você venha desfrutar de algo bom, começa a plantar aqui hoje. Então, o que eu aconselho você a fazer? Comece a buscar a presença de Deus, comece a se relacionar com Deus, comece a priorizar a Deus, porque quando a gente prioriza Deus na nossa vida, ok? Tudo quando a gente prioriza Deus na nossa vida, Ele nos acrescenta o que é para fazer parte do nosso processo, o que é para fazer parte dos planos deles para nossa vida. Entende, gente? A gente precisa entender que o nosso futuro já está pronto. E a gente precisa passar pelo processo de cura e libertação, para Deus nos libertar de correntes que estávamos aprisionados lá atrás, na época da oposição, na época do mundo. E a gente precisa se libertar dessas correntes, desses traumas, para a gente vir a ser preparado para algo que Deus tem pra gente. Entende? E a gente só consegue isso através do processo. Então, passe pelo seu processo de cabeça erguida, sabendo que Deus está com você, sabendo que Deus está te protegendo. Só que Ele não vai te isentar das consequências dos seus atos, porque você escolheu, no decorrer da sua vida, situações que não eram para ter escolhido, decisões que não eram para ser tomadas. Então a consequência está vindo, entende? Então, para você ter uma consequência positiva lá na frente, começa a fazer diferente agora. Começa a priorizar a presença de Deus, começa a buscar a presença de Deus, começa a querer ler a palavra, começa a querer fazer oração, começa a querer estar na presença dele, que a consequência desses atos que você está fazendo hoje, você vai ter um bom fruto lá na frente, entende? E você vai conseguir colher, ter uma plantação, uma safra boa, uma safra diferente. E você vai ver o quão libertador é estar na presença de Deus e colher os frutos dele. A gente só tem a ganhar, entende? A gente planta, a gente chora, a gente semeia, a gente se rasga na presença de Deus, vamos colocar dessa forma. A gente deixa Deus curar a ferida que está aqui dentro, o trauma que está aqui dentro. Porém, conforme Ele vai curando, Ele vai libertando, a gente vai ficando livre. E, consequentemente, a gente ficando livre, a gente vai tendo uns bons frutos a colher lá na frente. Tá bom, gente? Então, não deixe de buscar a Deus, tá? E uma coisa que a gente precisa ter é ciência. Se você tá passando por uma fase ruim, não murmure, não reclame. Porque quando a gente reclama e a gente murmura, a tendência é piorar, entende? Então, mesmo você passando por uma fase ruim, agradeça. Porque a fase pode estar ruim, mas ela poderia ter sido pior. Entende? Então, mesmo na fase ruim, Deus está te protegendo, Deus está te guardando, Deus está te livrando. Entende? E você está passando pela consequência dos seus atos. Porém, em tudo dai graças. Quando a gente dá graças em tudo e nós somos gratos a Deus por tudo, independente da fase ser ruim ou não, aos nossos olhos, a gente colhe também lá na frente. Então, pega esse momento de uma fase ruim que você está passando e busque mais a presença de Deus. Queira mais estar na presença dEle. Queira mais ser dependente dEle. Entende? Para futuramente você ter uma plantação boa. Tá bom, gente? Então, priorize a Deus. Tá? E começa a admitir os seus erros. Quando a gente admite os nossos erros, a gente está reconhecendo. Quando a gente está reconhecendo, a gente está vendo que nós somos falhos, que nós precisamos de ajuda. E quando a gente reconhece os nossos erros, acontecendo uma libertação, porque você está vendo que você fez algo errado e que você não vai tornar a fazer, entende? E você vai se policiar para não tornar a fazer aquilo errado de novo, porque aquilo, quando você vê que você fez errado e aquilo incomodou você, você não vai querer fazer errado de novo. Então vai estar acontecendo uma libertação, entende? Então até nos nossos erros, até nas fases ruins, Deus tem propósitos, porque com esse tipo de posicionamento que você tomou, aconteceu uma libertação, você não vai voltar a fazer e, consequentemente, você vai querer agir de uma forma correta, entende? A gente agindo de formas corretas, a gente está mais perto e mais próximo de Deus, tá
bom, gente? Essa foi a palavra de hoje. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz. Tchau, tchau.